Olá, nutricionista! Esse podcast tem cheirinho e som especial. Eu tô com um amigo nutricionista, um certo guru para mim, em muitas horas difíceis, e que se tornou um amigo. Sabe aquele amor de amigo à primeira vista? Esse é Edu Spack, uma pessoa inspiradora que vai nos ajudar a cuidar do profissional, a cuidar da gente nesse momento. Falamos muito de carreira nesse NutriPod, não é mesmo? Sucesso. E a gente sabe que o sucesso vem de realização pessoal, vem dessa quietude interna. Então hoje o nosso podcast é sobre presente, o presente da vida, e como olhar para isso de uma forma bastante intensa agora nesses momentos de pandemia. Edu Spack, conta quem é Edu Spack para os nossos ouvintes e seguidores aqui do NutriPod. Olá, Cíntia. Olá, todo mundo que nos escuta agora. Basicamente, eu sou pai, eu sou professor de Mindful Eating e também nutricionista, atuando principalmente na área da educação, ensino superior. E uma das coisas que eu tenho feito nesse meu trabalho ao longo desses anos, principalmente como professor universitário, é ajudar esses alunos principalmente, e depois acabei ajudando inclusive profissionais, a se reconectarem com as suas vidas. A primeira ferramenta que eu fui utilizando foi a alimentação. Mas hoje a gente acaba utilizando outras formas que não dependam de tantos fatores externos, né? Mas principalmente da nossa perspectiva, do nosso olhar para essa vida. Então, basicamente isso que eu tenho feito nesses últimos anos. Muito bom, é um privilégio estar aqui com você, transmitindo tudo isso que eu tenho para os nutricionistas do Kiwi Lab. Edu, como é que a gente olha para esse momento, né? Eu sempre digo que eu passei por várias crises, essa é mais uma intensidade absurda, e eu vejo muitos dos alunos, nossos alunos, ansiosos, desanimados, com sentimentos que por hora se animam quando eu vou lá na live, quando falam comigo, quando estão no curso, mas não conseguem ter uma certa constante desse sentimento de ação. Então, eu sempre falo, gente, temos que aceitar o momento, não tá ruim só para você, tá ruim para todo mundo. Então, eu parto sempre do princípio de que a gente tem que aceitar, mas ao mesmo tempo reagir, né? Não com raiva, com depressão ou com o bumbum do sofá, mas com algumas ações, cada um no seu ritmo. Como você diria que esse momento que a gente está passando, essa aceitação, ela é um princípio, ela começa por aí? Explica um pouco mais o que você tem falado para mim. Isso é muito interessante de observar. Quando eu vejo os dias que estão acontecendo aqui, são dias muito difíceis, né? Basicamente, tem causado muito sofrimento para as pessoas e a gente quer que passe logo. O que me faz lembrar de uma aluna em estágio que eu estava supervisionando, que ela estava iniciando um estágio em saúde pública, então ela tinha que ficar nos postos de saúde. Na primeira semana eu cheguei lá para fazer a supervisão e ela estava na salinha dela, com uma cara assim de assustada, de poucos amigos, não sei o que eu estou fazendo aqui, me tira daqui, me salva daqui. Foi a primeira semana que eu estava vendo ela, né? E a gente conversou, dei as orientações para ela, como é que ela poderia se organizar naquele momento, que era um momento difícil para ela lidar com uma área que ela não se sentia bem, né? E já quando eu estava saindo, eu disse para ela, olha, eu entendo que você está mal, que tudo isso está te acontecendo, mas não se preocupa, isso vai passar. E o estágio seguiu. E naquele momento, esse estágio especificamente, ela ia ficar 1 mês e meio lá. Já no final, nas últimas semanas, não lembro se era a penúltima semana, última semana, eu fui fazer a supervisão, ela já estava bem, já estava feliz, estava conseguindo organizar toda semana um grupo com gestantes, e aí na outra semana tinha um grupo com hipertensos, sabe? Ela tocava o serviço bem, né? E ela estava triste de ir embora, né? E ela dizendo assim, olha, eu estou feliz aqui, eu gosto daqui. E eu disse para ela, não se preocupa, isso também vai passar. Então, isso eu acho que define muito o momento que nós estamos passando. A gente vive de altos e baixos, de alegrias e de tristezas, mas a gente quer se agarrar nos momentos de alegria. A gente quer ficar preso nos momentos de grande contentamento, mas isso vai passar. E é o que está acontecendo aqui, começou uma epidemia mundial. Agora, isso também vai passar. Então, a grande questão da aceitação não é só o bom que passa e nem só o ruim que passa, tudo acaba passando, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas questões. É como se a gente estivesse num rio e a gente segue o fluxo, a gente segue esse caminho, a gente vai seguindo e vai andando junto com ele. Nosso coração bate assim, né? Para cima e para baixo, assim como a vida toca também. Exatamente. E te ouvindo, eu lembro muito de momentos bem difíceis também que rolaram na minha vida. Eu lembro de uma situação especial, de eu dormindo em casa, né, no meu apartamento antigo,
E no dia seguinte era o adiantamento da folha de 13º. Nesse ano, eu tinha aberto acho que 3 unidades, tinha comprado uma unidade de loja, de restaurante na rua, além dos meus restaurantes de academia, e não tinha o planejamento adequado. Eu era uma menina nutricionista, sonhadora, e que começou a ganhar dinheiro muito cedo, e ver o dinheiro e achando que todas as unidades de restaurante que eu ia abrir ia se replicar. E belo dia você vê que não é bem assim, né? Alguns negócios não dão o resultado esperado, outros demoram um pouco mais, você tem mais custos do que achava que deveria ter. E aí veio essa folha de pagamento, aí eu lembro benzinho, eram 105 funcionários, era uma coisa assim estrondosa. E eu tinha que fazer o adiantamento numa época que o movimento começava a reduzir. E eu fui dormir, eu nunca perdi sono, nem por dinheiro, nem por nada, assim, nunca perdi meu sono, né? Perdi por trabalho, porque eu estava trabalhando mesmo sempre. E aí eu acabo abrindo mão um pouquinho dele às vezes, hoje menos. E aí, Edu, eu lembro de sentir uma dor, um negócio assim, um incômodo, mas físico mesmo, físico. E só que ao mesmo tempo eu falava assim, bem, eu fiz isso, né? Eu fui, tá aí, não tem como negar isso, eu tenho uma folha para pagar. E eu lembro que eu tinha um sentimento, ao mesmo tempo que era uma dor, não chegava a ser uma ansiedade, era um pouco de nervosismo. Eu sei que eu fui dormir olhando assim, no dia seguinte eu vou resolver isso. E o meu primeiro compromisso, a minha prioridade vai ser ir pro banco, levantar um dinheiro para conseguir pagar isso aqui. E logo depois eu vou ter que trabalhar muito, inventar muito produto novo para conseguir continuar fazendo dinheiro e conseguir pagar essa dívida. E assim foi, né? Eu lembro das minhas sócias, da minha gerente falando, Cíntia, ela acho que ela estava mais nervosa que eu. E eu cheguei e falei, tá aqui, gente, consegui levantar um dinheiro, não foi um dinheiro caro, era um dinheiro de giro rápido, enfim, na época era até caro, né? Mas, enfim, consegui, depois paguei as minhas dívidas, fiz mais dinheiro, tive que fechar alguns empreendimentos, com certeza, mas as coisas vão tomando um rumo. E, de repente, eu poderia ter olhado para aquilo e me desesperado, né? Feito um dano para minha saúde e também não ia ter conseguido a estratégia, as palavras certas para negociar com o meu gerente de banco. Então, eu lembro, você contando a sua aluna, né, do estágio, eu lembrei muito desse momento, que é um momento que eu lembro da dor física que a gente sente nessa... Mas eu acho que eu tenho ali tive uma resiliência, ou era porque era tanto problema todo dia que você vai acostumando, foi o que nós falamos outro dia, né? Eu acredito que as coisas vão ficar melhor sempre, né? Acredito, mas eu aceito que as coisas estão uma droga hoje e que eu tenho que montar um plano de ação. Eu costumo falar que isso é uma resiliência, uma casca de ferida, você vai ficando uma casca grossa, isso os anos trazem, mas eu tinha lá meus 20 e poucos anos na época também. E quando eu montei meu restaurante eu tinha 24, né? 24 aninhos. E eu acho que eu sempre fui assim, a vida sempre me mostrou altos e baixos. Como é que eu trago isso para os nossos alunos? Como é que eu consigo fazer com que eles acreditem, assim como eu acredito sempre que vai estar melhor, mesmo estando lá no fundo do poço, eu consigo acreditar. Como a gente desenvolve isso? Isso é interessante, o desenvolver essa habilidade. Se a gente para pensar, a gente está falando aqui de bem-estar, a gente está falando de perspectiva, de padrão de pensamento. Tudo isso é a forma como a gente olha para um objeto, para alguma coisa. E aqui, no caso, a gente está falando para situações da vida como um todo. E o que está olhando? Nada mais é do que o nosso cérebro interpretando essas situações. Só para deixar isso bem claro, né? O nosso sofrimento aqui, que nós estamos falando, é sobre se agarrar a uma zona de conforto, se agarrar a alguma estabilidade. E a vida por si só é instável. Então, a gente tem medo dessa instabilidade. E o mais interessante, quando a gente vê os trabalhos científicos sobre isso, o ser humano não tem medo em si do objeto da situação. Ele tem medo da interpretação que ele faz da situação. É como se a gente aumentasse ainda mais o que está acontecendo. Então, a gente chega no domingo, por exemplo, a gente começa a pensar na semana começando e começa a já surtar, né? A vinheta do Fantástico, a pessoa já surta. É a nossa interpretação do como vai ser a semana. Mas quando nós olhamos para aquela semana como ela realmente será, coloca no papel cada item, cada etapa, aquilo para de ser uma coisa assustadora, passa a ser o que ela é. É um desafio, é uma coisa para ser resolvida. Aquela situação em si não é um problema, é simplesmente uma situação que nós olhamos como sendo um problema. Então, isso é treinado, essa perspectiva, né? Agora, como que nós podemos treinar essa perspectiva? Basicamente, o primeiro passo que a gente tem que entender é compreender a nossa fragilidade. Compreender que sim, nós somos frágeis, que nós podemos quebrar. Isso pode acontecer. Por exemplo, aqui eu usei a palavra quebrar. Eu acho que era uma palavra que naquela sua situação passava muito na tua cabeça. Eu vou quebrar. Entende? E é possível. É possível quebrar. Agora, quando a gente entende, então, isso é possível, agora,
também é possível criar uma nova condição, uma nova situação. O que eu posso fazer então? E aí o cérebro ele começa a funcionar de uma forma totalmente diferente. Ele para de olhar simplesmente o quebrar, ele entende que isso é possível, que isso é real. Agora, se isso existe, também existem outras situações para serem criadas, inventadas e assim por diante, né? Então esse é o primeiro ponto, compreender a fragilidade. Edu, eu estava olhando um pouquinho aqui para baixo, porque eu estava procurando no meu Trello, eu sempre guardo boas citações, que eu gosto muito das palavras, das reflexões da filosofia. E aí eu tenho uma citação de um livro que eu li, tá? Eu acho que eu fiz reescrevi aqui algumas coisas. Ele fala assim, você falou em quebrar, né? E aí ele lembra essa coisa dos cacos, de você juntar os cacos. Se algum dia alguém fizer com que você quebre a visão e a imagem que você tem de si, com muita paciência e amor, reconstrua. Assim como o artesão recupera a sua peça mais valiosa que cai no chão. Sem dúvida que aquilo é a tarefa mais importante. Você, e olha lá, Nutri, você, Nutri, que está nos ouvindo aí, é a sua criação mais valiosa. Não olhe para trás, para o lado, olhe somente para dentro. Bem para dentro. Faça dali o seu local de descanso, de conforto. Crie este universo agradável para si. O mundo agradecerá o seu trabalho. Achei tão lindo. Isso é muito bom, porque já puxa no segundo passo, que já que nós somos suscetíveis a quebrar, e veja, nós nem entramos ainda no mérito de falar sobre resiliência, etc. Né? A gente está falando sobre quebrar. Coisas podem dar errado, sim. A gente cria expectativa, a gente cria planos, isso pode dar errado, sim. É basicamente o que está acontecendo no mundo agora. Todos nós tínhamos planos, todos nós tínhamos situações que já estavam programadas, planejadas, a gente teve que cancelar tudo. Quebrou. Agora, olha que bonito isso que você cita, né, Cintia? Juntar cada caco e reconstruir. Essa visão por si só já é um conceito de vida, um conceito de perspectiva de vida, que a gente pode usar aqui uma filosofia de vida. Ela se chama Wabi-Sabi. Wabi-Sabi, só para se localizar aqui, a palavra Wabi, muito tempo atrás, isso que a gente está falando mais de séculos atrás, eles tinham uma conotação um pouco mais triste e melancólica. O Wabi era uma coisa de solidão, aquele ser humano que vive sozinho na natureza. E o Sabi era uma questão de um objeto enferrujado, uma coisa que foi degradada com o tempo. E aí, com o passar do tempo, isso a gente já está falando de uns 5 séculos atrás, ali, 1500 mais ou menos, pouco antes, a gente já pode ver esse Wabi-Sabi um pouco mais motivador, um pouco mais inspirador. O Wabi, na verdade, ele fica basicamente quietude e o Sabi, simplicidade. Então, é a simplicidade da quietude, alguma coisa nesse sentido. E essa perspectiva, ela se reflete, por exemplo, no Japão, na arquitetura, nas pinturas, na porcelana. E aí, olha só que interessante, as porcelanas, lá quando são quebradas, você reconstrói elas. Uma técnica chamada kintsugi, que é juntado a ouro, que eles pegam cada caquinho, põem aquela resina com um pozinho de ouro e ela fica bonita assim. Ela tá quebrada, mas você, quando junta, ela se torna uma peça completamente única, né? Basicamente, nós, seres humanos, somos isso, né? Nós viemos basicamente de células, todas muito semelhantes, códigos genéticos muito semelhantes, mas de tanta quebra e reconstrução, a gente acaba se tornando essa nova peça, esse novo formato, né, que se torna único. Isso que você disse é muito bonito. Uma analogia perfeita e figurativa, né? Pra gente nunca mais esquecer quando a gente olhar para essa ideia da porcelana rejuntadinha com o ouro ainda mais forte. Porque até dizem, tem até um provérbio que fala: o que não te mata te torna mais forte, não é? Tem alguma questão que não te quebra, talvez te deixe mais forte, que a gente olhe para isso. E é isso, sair do caos, sair da crise, sabendo que a gente é frágil, que a gente pode quebrar, que a gente tem nossos momentos, né? Mas sair mais forte, sair com a tal da resiliência. E outro dia eu vi, eu não li, mas Samantha, minha sócia, trouxe a questão do livro do Antifrágil. E falando muitas vezes que nós sabemos que, de repente, temos nossas fragilidades, não somos perfeitos
somos seres imperfeitos, ainda bem, né? Que chato deve ser uma pessoa perfeita. Mas nós nos descobrimos muitas vezes nessa crise. Eu vejo pelo meu próprio filho em casa, né? Como ele se reinventa, quando eu vejo ele me dá um susto, uma surpresa, ele montando os carrinhos de um jeito que ele nunca fez, ele brincando e correndo, ou seja, uma forma de pivotar a questão da falta de fazer exercício, ele começa a correr e cronometrar em casa. Uma criança, e ela acaba encontrando mecanismos de mostrar que, por mais frágil que às vezes seja, né, chora, fica mais sensível, que é mais a mãe, também tem o antifrágil ali dentro, tem aquele ar de sobrevivência, de juntar os caquinhos. Isso é uma natureza do ser humano, tem como a gente desenvolver mais isso, tem como a gente aprender com os Tomás da vida, os Renatinhos, né, seu filho também, que nos ensinam sempre muito, né, a ser fortes. As crianças têm essa habilidade. Tem. O Renato, ele é uma criança muito especial nesse sentido. Eu gosto muito dele, não só por ser meu filho, mas eu gosto da forma como ele vê as coisas. Foi no final do ano passado, eu acho. A gente estava no parque e estavam correndo com um cachorro lá, tava a minha esposa, a irmã dela, todo mundo brincando. E teve algum momento, não lembro da situação, mas que ele caiu no chão. Caiu no chão e todo mundo viu que ele caiu, assim, caiu feio, se espatifou no chão. E aí ele olhou para o lado, viu se alguém viu que ele tinha caído. Aí ele deu a entender que ninguém percebeu, né? Ele continuou ali deitadinho. Aí a minha esposa ali me perguntou: e aí, Renatinho, você caiu? Né? Caiu ali no chão? Ele: não, mamãe, eu tô olhando pro céu. Saca? Isso é muito bonito. Você é uma criança, deve estar com 2 anos e pouco de idade, né? E aqui a gente começou falando sobre fragilidade, foi mencionado resiliência, e agora já chegamos no conceito de antifragilidade, né? Só para deixar isso mais claro, visualmente, a gente usou essa questão da porcelana no início, que ela quebra, e isso é uma questão de fragilidade, né? A gente está sujeito a quebrar, mas também a se reconstruir. Quando a gente pensa em resiliência, que até um pouco tempo atrás era um conceito, um fundamento extremamente divulgado, e é de fato muito importante, acho que o melhor exemplo é um bambu em si, porque o bambu ele é como se fosse mais plástico, né? O vento sopra, ele consegue entortar, a gente consegue fazer várias ferramentas móveis com ele, porque ele é muito resistente, ele é flexível. Agora, a resiliência, essa flexibilidade, imagine o seguinte: nós estamos atravessando por essa pandemia, por uma série de situações no dia a dia difíceis, e nós estamos nos entortando. Nós estamos tentando lidar com isso, né? Mas pela resiliência, esse entortar, a gente sempre retorna para a mesma posição anterior, como um bambu. Ele entorta, mas ele retorna para o mesmo local. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem um aprendizado em si. A gente consegue tolerar mais a dor, mais o sofrimento. Por outro lado, se a gente já entra no conceito de antifragilidade, a gente pode imaginar o seguinte: a cada porrada que você toma, você não balança e volta para o mesmo lugar. Nessa porrada que você toma, você cresce com ela. É como se fosse um empurrão, na verdade, essa porrada que muitas pessoas estão dizendo: isso é uma porrada. A pessoa antifrágil está vendo: não, isso é um empurrão impulsionando para frente. Essa é a diferença. Na nutrição isso é muito óbvio, se a gente parar para pensar em hipertrofia. Você vai lá, faz academia, faz microlesões literalmente no seu músculo e você cresce, se torna mais forte. O antifrágil é isso. Então, quais seriam condições, situações na nossa vida onde a gente pode se tornar mais forte com os impactos? E, de novo, a gente volta no início, na perspectiva de vida. Eu compreendo que sou frágil, compreendo que essas situações acontecem, mas se eu preciso, a única forma da gente crescer na vida é tomando porrada. Não tem como crescer sentado no sofá, né? Então, a gente se expõe mais a erros, falhas, a gente compreende isso, aceita isso. Esse é o primeiro início, né, do antifrágil. Então, aquilo que eu falo para os alunos aqui no NutriPod, gente, vamos lá, vamos fazer, porque você vai errar, que você erre rápido, erre barato, pivote, porque só erra quem faz. Exato. Então, só cresce também quem faz e quem erra, né, Edu? É Exato. Aprender com os erros. Sabe uma coisa que é interessante falar? Por exemplo, na nossa cultura aqui, a gente tem muito medo de errar, porque a gente vive em busca dessa perfeição, que sabe que não existe. Você mesmo falou agora: nossa, uma pessoa perfeita, que chato deve ser. Imagina um mundo perfeito. Eles não saberiam que seriam perfeitos, entendeu? Porque não existem falhas. A gente só sabe que existe perfeição porque a gente erra. Bem, Edu, sobre essa coisa do fracasso, eu te confesso que, assim como uma boa brasileira, eu tinha vergonha dos meus pequenos fracassos e até dos grandes que eu tive. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, fui para o Vale do Silício,
E lá eu aprendi que fracassar é o must, é o máximo. Fracassar quer dizer que você fez, que você é um empreendedor de verdade. E aí eu comecei a falar de boca cheia dos meus fracassos, das minhas cagadas, dos meus erros, sugerindo equilíbrio de a gente fazer um mural das cagadas para que a gente possa aprender com os nossos erros e dos nossos colaboradores, como a gente consegue não errar mais. E aí me lembra muito uma citação da minha avó, né? Que ela falava assim, é uma cearense com mistura de amazonense forte, ela falava assim, minha filha, errar é humano, mas persistir no erro é burrice, então aprenda logo. Então é mais ou menos isso. E dizem que no Vale do Silício tem até um evento, que eu não vou lembrar agora o nome, mas só de fracassos. Ao invés das pessoas irem para lá contar os seus sucessos, elas vão contar os seus fracassos. E aí, de fato, né, isso deixa a gente mais leve. Diz que tem empreendedor, empresa que só quer contratar gente que já fracassou. Então, Nutris, tira aquele projeto da gaveta. Agora, eu sei que tá na dor, tá difícil. É hora de a gente aceitar isso, mas encontrar de alguma formas que a gente possa encontrar forças para agir, para conseguir fazer. E olha aqui, fica aqui comigo nesse podcast que a gente vai falar, sim, justamente como dar essa pivotada. A gente passou pelo reconhecimento, pela aceitação, mas o Edu separou dicas importantes que ele me dá e que também me ajudam, porque também tem os meus momentos aí mais frágeis e que preciso de força e me cercar de pessoas que podem me inspirar. Então, Edu, assumindo o fracasso, assumindo a dor, se entendendo resiliente, tendo essa visão mais criativa da vida, como que a gente consegue passar desse processo para ação, da aceitação para ação? Como a gente faz seria a palavra transformação? Eu adoro essa palavra aqui no QLab, a gente fala que a gente transforma vidas e carreiras. E a gente acredita que essa transformação começa sempre por dentro. Por isso que estou achando esse nosso papo aqui muito bom para isso. Né? Isso é muito bom, porque eu fico imaginando, assim, voltar 10 anos atrás, assim, na minha vida, como a gente fica sempre cercado de pessoas de sucesso, seja nas redes sociais, seja nos exemplos, a gente só vê os acertos das pessoas, a gente nunca vê as falhas que elas cometeram. Isso assusta pra caramba, porque a gente não quer errar, a gente não quer falhar, eu tinha medo de quebrar, assim, errar pela primeira vez, sabe? Porque tudo é muito perfeito, sabe? Então, se a gente vem nesse passo a passo, nessa compreensão, sim, as coisas são frágeis, sim, é necessário tomar as porradas para voltar no mesmo lugar, e sim, eu vou quebrar para precisar me reconstruir. Assim como essa peça de porcelana que nós mencionamos ali sobre a filosofia Wabi Sabi. E aí, quando isso fica muito claro, a gente vai dando pequenos passos. Ninguém está querendo se expor a grandes perigos, ninguém está querendo se expor a grandes transformações, mas um passo a passo. Eu lembro quando começou isso comigo, eu tinha a empresa, na época acho que minha esposa não estava como sócia ainda, a gente já trabalhava juntos, eu tinha alguns contratos que eram fixos e aquilo me dava uma renda estável desses contratos. E aos poucos eu fui testando alguns novos serviços, né? Porque eu trabalhava principalmente com consultoria para restaurantes, consultoria para empresas, pensando em UAM mesmo, né? Vamos usar uma palavra abrangente que era UAM, basicamente nessa área. Mas eu queria, de certa forma, trabalhar com pessoas no desenvolvimento delas, trabalhar com a vida delas em si, porque da onde surgiu isso para mim? Né? Eu trabalhava nos restaurantes, cargos de liderança, tinham locais, por exemplo, que eu tinha 100 funcionários onde eu era responsável, mas tinha gente que era feliz, tinha gente que era triste, tinha gente que gostava de trabalhar, tinha gente que não gostava, eu queria achar alguma coisa ali. Como é que eu consigo ajudar essas pessoas a se reconectarem com o trabalho, com a vida delas, né? Eu não fiz do nada, assim, do tipo, agora eu vou abandonar tudo, porque é isso que eu quero fazer, vou cancelar todos esses contratos, pedir demissão, não sei o quê, para focar agora nessa minha ideia. Não, foi uma coisa, foi ao longo de meses, eu posso dizer aqui. Mas eu testei uma primeira pessoa, fiz uma primeira consultoria, fiz um primeiro workshop sobre isso, uma primeira palestra sobre esse assunto, e as coisas vão engrenando, sabe? Então, o que eu quero dizer? Se eu estivesse focando só num contexto, eu seria frágil nesse sentido, porque qualquer coisa que acontecesse naquele contexto, ele quebraria. Então eu fui colocando outras sementes em outros locais que eu gostava, que no primeiro momento não me entregavam um retorno financeiro absurdo, mas me entregavam bastante retorno financeiro, retorno emocional na minha felicidade, né? Então eu fui plantando essas sementinhas. Aí de repente a gente manda para dar uma palestra aqui, a gente manda para dar um curso ali. As redes sociais, elas explodem isso, né, de uma forma interessante, que eu até hoje não consigo explicar. Mas percebe, a gente vai se transformando aos poucos.
É um passo a passo. Às vezes a gente coloca no papel as nossas ideias. Por exemplo, eu tenho aqui, só para mostrar para vocês algumas coisas, né? Isso aqui é a forma como eu coloco as coisas no papel. Isso aqui são meus novos projetos, pensando em 2020 e 2021. Está no papel. Mas é um passo a passo, é um conceito que vai devagarzinho, né? Então, se você olhar para a sua vida agora, qual o primeiro passo que você poderia dar? Qual o primeiro teste? E aí, passo que eu quero dar não é simplesmente colocar no papel, é teste mesmo. Será que tem alguém que gostaria já de receber esse serviço seu? Será que você pode já fazer um piloto desse seu serviço ou produto? Alguma coisa, sabe? Isso vem muito de encontro com o que eu tenho falado nesse momento agora de pandemia, que o consultório está parado. Eu trouxe para eles rapidamente, fiquei algumas madrugadas construindo essa estratégia do atendimento online. E agora a gente está falando muito de produto digital, de como a gente conseguir trabalhar, por exemplo, o nutricionista ser um produtor de informação, né, gerar um infoproduto nutricional, ou mesmo criar grupos. E com isso ir testando. Talvez ele não consiga ter a mesma renda, mas não fica sem renda. E isso vira uma perspectiva, assim como você falou, um adicional. Além do consultório, o consultório volta e eu continuo tendo aquele ganho adicional que vai cada vez mais crescendo. E eu passo a ter 2 negócios. Não à toa eu tenho 3 empresas hoje. Tudo começou assim, começou com um projeto, uma folha de papel, desenha, junta com uma pessoa. Nutrição comportamental começou assim, vamos tomar um café? Marley, vem cá, vamos fazer um evento, vamos trazer movimento, do movimento vamos fazer um livro. E isso ganhou um corpo que hoje tem uma projeção. Mas Kiwi Lab também, aqui estamos no Kiwi Lab, começou com a minha viagem para o Vale do Silício, porque eu estava no CRN, senti um incômodo, uma dor. Os nutricionistas têm um problema, gente, cadê essa força para a carreira? Olhar horizontes, fazer mais coisas, o CRN não vai resolver tudo para você. E aí, a partir dali, fui fazer essa minha transformação digital no Vale e voltei falando, bem, é uma plataforma de educação, é isso que eu quero da minha vida. E de repente é um pilar importante, você começa sem ganhar dinheiro, começa testando, começa com um produto que não está perfeito, e você vai melhorando. Então, Nutris, escutem o Edu, pensem nas oportunidades, nas opções. Mas, Edu, como é que a gente consegue, e você me fala muito isso quando eu tenho meus momentos, como é que a gente consegue, se você tivesse que fazer essa transformação, esse primeiro passo que eu falo do baby steps, né? Como é que a gente deixa aí uma receita para os nutricionistas começarem esse processo? Isso é legal, porque, por exemplo, das várias pessoas que eu conversei, cada pessoa acaba tendo um processo diferente, né? Mas todas elas acabam caindo na mesma rodinha. Então, primeiro você tem uma ideia. Antes da ideia, você vê um problema em si. Qualquer serviço, produto, qualquer coisa que quer fazer da vida é um problema. Aprendam isso, né? As pessoas querem trabalhar só com... Isso me lembra de uma outra frase que eu ouvi, que eu sou das frases, né? E eu vou anotando tudo. Olha só essa que é interessante que eu tô postando hoje na minha rede. Olha a coincidência. Olha lá a frase, achei. É de Kate Torgensen, que é do pessoal do design. Uhum. Ter um negócio nunca fez parte da minha estratégia. Para ser claro, resolver o problema... Um problema era o que eu procurava. E depois disso, né? Depois isso se tornou um negócio. É isso que você acabou de falar. E no Vale eles falam muito, né? Quer ganhar 1 milhão? Resolve um problema de 1 milhão de pessoas. Ou seja, cobra barato, cobra, né? E resolve uma coisa bem grande que você vai ficar bilionário, né? Ele fala assim, no Vale ele fala, quer $1 bilhão? Então resolve um problema de 1 bilhão de pessoas, que é a história de ter uma empresa que vira um unicórnio, né? Então é isso, quando a gente olha para a nutrição, eu sempre falo, pega um problema latente, sai dessa seara comum, né, de falar de emagrecimento aí para todo mundo, parecem dores, parecem problemas reais, mas na realidade virou uma papagaiada, né, assim, aquela repetição de todo mundo parece que quer isso, mas as pessoas de repente têm problemas e dores bem maiores. Queria fazer só esse adendo, mas pode continuar, Edu. Isso aí já resolve o primeiro passo, né, a primeira etapa onde a gente tem que olhar qual problema eu gostaria de resolver? E aí, a gente pode imaginar assim, vou olhar pela janela para achar um problema, o que eu vou fazer? A gente vai conversar com pessoas. Como eu faço, tá? Isso não é segredo nada, nas minhas aulas eu conto isso. Extremamente simples, mas para mim parece muito útil. Eu vou atrás de livros de pessoas, por exemplo, que já falam sobre esse assunto. Por exemplo, vou lá na Amazon. Vou imaginar agora assim, o Eduardo é professor de Mindful Eating. Então, o que eu faço? Vou lá na Amazon, jogo lá Cíntia Antonassi e a Manu. Aí aparece as duas lá, olha lá. Aí aparece as duas lá com o livro na Amazon. O que eu faço? Leio os comentários. As pessoas que tiveram essa dor foram atrás do livro das duas. Deixaram um recado lá para elas. Falando bem, falando mal. E isso tudo é aprendizado.
Então ali eu começo a entender o que essas pessoas que têm esse problema, essa questão, estão pensando sobre isso. Esse é um ponto. Nos grupos de Facebook, por exemplo, quando a gente trabalhava mais com mães, pais e filhos, introdução alimentar e amamentação, tem uma série de grupos no Facebook, no Instagram, só com mães, pais que estão na fase de amamentação ou de introdução alimentar, falando seus problemas, suas dificuldades. Entende? Então, eu vou lá ler, vou criar empatia com essas pessoas, compreender o que elas estão pensando, sofrendo, para ter uma ideia a partir disso. Ou seja, o que você está falando é fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Olhar nesses nichos, desses públicos específicos e ir lá dar uma xeritada, porque está aberto. Sensacional, Edu, porque muitas vezes eu até falo para os alunos, né? Pergunta para as pessoas, mas se você quer estudar um determinado público, que as grandes empresas fazem, vão lá e conversam com esses consumidores, digamos assim, né? Esses grupos esses públicos específicos. E a gente também pode fazer como ele falou. Eu talvez não tenha como fazer uma pesquisa, mas o dado tá lá. É só eu fazer o que eles chamam de social listening, né? Olhar essa atividade das redes sociais. Adorei. Já vou replicar. Posso replicar no meu Telegram? Pode. Fala porque tudo. É uma super dica. Super dica. E aí, como é que eu vou fazendo? Eu vou fazendo print dessas coisas. E vejam, eu não saí de casa para fazer essa pesquisa. Porque quando a gente aprende a questão de startup, eles colocam a gente para rua, né? A gente vai para a rua entrevistar as pessoas da rua. Ok, aprendi dessa forma, indo na rua, mas às vezes eu não consigo ir para a rua, não consigo achar 100 mães, 100 pais de uma vez só. Se eu ir nos livros, se eu ir nas redes sociais, se eu ir só onde tem comentários dessas pessoas, porque elas estão sofrendo, elas estão procurando soluções, elas estão deixando suas respostas, seus pensamentos em algum lugar, que eu vou lá atrás. Então vou lá, leio, faço print de tudo aquilo, vou ver nos padrões, dentro dos padrões eu vou ter uma ideia. Dentro dessa ideia, eu crio algo. Aí a gente pode falar de um piloto, criar alguma coisa nesse sentido. O piloto pode ser uma palestra, pode ser uma live, pode ser um post, pode ser uma pergunta. Por exemplo, quando eu foquei mais nos estudantes de nutrição que estavam sofrendo com a carreira, isso uns 3 anos atrás, eu imagino um professor vendo os seus alunos sofrendo, eu entrei em desespero. Então, eu fui na rede social, onde só tinha alunos, e perguntei, viu, por que você escolheu nutrição? Fazer uma enquete, né? Uma enquete nas redes sociais. Uhum. Exatamente. E aí, das respostas, eu lembro que teve... não vou lembrar o nome, mas foram centenas de respostas de estudantes de nutrição e eu achei um padrão naquilo. Dentro daquele padrão, começaram alguns cursos e workshops. Aí, ou seja, conheci meu público, criei empatia com o público, tive uma ideia de possível solução, criei um piloto, um protótipo, e aí você testa o seu protótipo. Testou o protótipo, do tipo, fez uma palestra, uma live, alguma coisa, volta a conversar com essas pessoas para ver se foi suficiente ou não para resolver. É um ciclo infinito, né? Se a gente pegar um círculo aqui, esse círculo está sempre andando. Os nossos serviços, ideias, palestras, elas estão sempre crescendo. E, de novo, percebe? É frágil, porque a nossa ideia pode quebrar, dar errado, e talvez na sua primeira live, na sua primeira palestra, no primeiro workshop, aquilo que você quer fazer da vida ali, seja um curso online, que seja, ninguém pode comprar. Passou, ninguém comprou. Beleza, quebrou. Mas alguém se interessou. Converse com essa pessoa. O que ela pensou? Por que ela não comprou? Quais foram as resistências dela? E você volta para o ciclo, ou seja, volta a conhecer o público para fazer um novo protótipo. E mesmo quando você dá certo no primeiro, né? Não é garantia que o segundo vai dar certo. Exato. Ainda assim precisa de ajuste. Então conversa com esses participantes do teu grupo, do teu projeto digital, porque essas pessoas vão te trazer, com certeza. Eu falo para os nutricionistas, conversa com o paciente, não tem vergonha de perguntar para ele o que você mudaria. Não é o que você gostou e o que você não gostou. O que você mudaria? Acho que é uma pergunta mais sutil aí para a gente ampliar. E o que mais, Edu? Eu sei que você separou aí alguns 5 tópicos para a gente. Exato. Isso daqui que eu estou dizendo, vejam que a gente está falando de ação. Isso que a gente falou agora nos últimos minutos foi ação. Mas a gente só consegue agir quando mente e coração estão bem. Eu acho que aqui é o nosso foco principal, né? Porque a gente falou da nossa mente e coração, entender então essa fragilidade, para a gente lidar com essa resiliência, esse antifrágil e conseguir se transformar. Nós começamos falando do exemplo do Wabi-Sabi, né, dessa perspectiva. Demos o exemplo de uma tigelinha, por exemplo, de porcelana que quebrou, mas que foi lá remontada e tivemos uma transformação daquela tigelinha que se transformou em um objeto único. Só de curiosidade, e eu acho que faz todo sentido aqui para a gente compreender nessa reflexão,
Essa perspectiva de vida, e aqui falando do Wabi-Sabi ou de compreender nossas fragilidades, etc., elas estão muito ligadas, por exemplo, com o Zen budismo. E do Zen, a filosofia principal, que a gente pega aqui os 3 pilares, né, dessa mesma tigela, a gente pode pensar no primeiro momento que é a impermanência, ou seja, essa nossa xícara de chá, ela está sujeita a ser quebrada. Ela vai quebrar em algum momento. Só que a gente não quer que ela quebre. Então, quando ela quebra, a gente sofre. Mas no momento que nós já compreendemos e vemos que ela é impermanente, está tudo bem caso ela quebre. E ela pode não quebrar e servir por várias gerações. Mas o primeiro pilar seria, então, compreender essa impermanência. No segundo ponto, a gente já fala, no Zen, do budismo, eles usam a palavra dukkha. O dukkha vem da palavra eixo. Então, nossa vida ela está sempre girando num eixo meio torto, porque a gente quer que ela gire com perfeição, mas ela está sempre assim, ó, alto, baixo. Uma carrocinha que fica pulando, sabe? E a gente não fica feliz com isso, porque a gente quer que ela seja estável. Nós já falamos aqui dos altos e baixos, nosso coração bate assim. Então já está mais que claro que a vida são altos e baixos e a vida está sujeita a esses ciclos. E no último momento, que eu acho que é o mais difícil de ser compreendido, mas que fecha muito bem todo esse assunto aqui, é a questão de um não eu, de uma não entidade específica. No caso, vamos usar o exemplo aqui da xícara. Pense o seguinte: se eu pegar essa minha xícara e lá no oceano, agora a gente vai lá no mar, pega um canequinho do oceano e a gente pensa assim, eu tenho uma caneca aqui que ela é única, que ela é uma entidade própria, ela é separada de tudo e de todos, porque essa xícara, ela é por si só uma xícara cheia de água. É mais ou menos isso que a gente está passando nessa epidemia, porque a gente está vendo que não, na verdade está tudo conectado. Se uma pessoa quebra, se uma pessoa sofre, está todo mundo sofrendo junto ao mesmo tempo. Porque se eu pego essa mesma xícara aqui, cheia de água, que eu peguei do oceano, e viro ela de volta no oceano, ela se mistura, porque ela sempre foi o próprio oceano. Isso é importante, por exemplo, se a gente pensa nessa xícara, que a gente quer dar uma entidade para ela. A minha xícara. Então, dessa xícara, se a gente pensa que no primeiro momento que ela está separada, que ela é uma xícara por si só, na verdade, ela é só uma xícara porque nós inventamos esse nome, porque ela é uma coisa que já está no mundo muito mais tempo que nós. Se a gente para pensar no nosso sangue, corre essa água, corre esses minerais, que em algum momento já foi uma estrela, assim por diante. Ou seja, está tudo interconectado. Então, veja, se a gente observa esses 3 pilares que a gente falou aqui, a gente falou da impermanência, da vida ser cíclica e desse não eu, dessa não entidade, né? A gente pode, então, aplicar isso na nossa vida como um todo. A gente pode refletir usando esses 3 pilares de uma forma muito mais suave. Então, se a gente pega aqui, vamos fazer uma listinha bem simples para praticar, então, essa questão de antifragilidade, para a gente praticar esses itens, esses conceitos no nosso dia a dia, para ter menos sofrimento, para ter menos estresse, para a gente conseguir agir. Acho que isso é importante, porque a gente fala muito em ação, mas eu não consigo dar o primeiro passo. Se a gente pensa nesse primeiro passo, a gente pode, no primeiro momento, incluir mais redundâncias na nossa vida. E a redundância, o que a gente está querendo dizer? Uma coisa redundante não é simplesmente colocar mais do mesmo, não é nesse sentido. Mas vamos imaginar que a gente está falando de negócios. Já pensou se o seu negócio tivesse mais pilares? Por exemplo, se eu colocar todo o meu atendimento num consultório clínico, mas no momento surge uma epidemia, que é o que está acontecendo agora, eu não consigo mais ter um contato físico com essas pessoas. Por quê? Eu coloquei toda a minha fonte de renda num lugar só. Ela era frágil por si só. Agora, se eu tivesse diversificado, quebra uma coisa, mas eu tenho outras coisas que podem ir para frente. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos imaginar que você colocou 3 pilares no seu negócio. Talvez um dos pilares seja muito forte, e os outros 2 nem tanto. Então, se num primeiro momento a gente coloca todas as nossas energias num pilar só, a gente tem outras válvulas quando uma coisa não vai tão bem. E às vezes, esses pilares não precisam estar tão bem desenvolvidos. Por exemplo, nesse período de pandemia, eu conheço pessoas que são sócios de cinema, que o cinema está fechado e elas estão se virando de outras formas. Pessoas que trabalham em atendimentos na casa, ou seja, não tem mais como ir na casa das pessoas. Cada um está se virando de uma forma. Eu, por trabalhar principalmente com alimentação, vem na cabeça só exemplo de comida, né? Então, nesses meses, eu comprei pão artesanal que foi fermentado biologicamente, não sei como, que ficou muito bom. Uma pizza, uma pizzaria artesanal também com uma massa
fermenta, sei lá de que jeito especial, coisas que as pessoas não esperavam no primeiro momento ser o pilar único, né, de sobrevivência, mas que agora está sendo o maior desenvolvimento que elas têm para as próprias vidas. Então, eu comprei vinho, comprei queijo, comprei pão, comprei pizza, enfim, só comida, né? Na minha cabeça vem exemplos de comida. Parabéns, Edu, dando aí asas ao empreendedorismo. Adoro também. Tenho várias amigas que trabalham com comida, encomendei todos os bolos do Dia das Mães, um monte de coisa. Eu também cozinho bastante, né? Eu cozinho muito aqui em casa, mas o que eu posso também tenho ajudado os pequenos. Muito bom. Então percebe que a gente cria outros pilares, né? Às vezes as pessoas podem confundir o hobby com aquilo ali era só meu hobby, mas talvez agora esse seu hobby você possa dar uma incrementada nele e assim por diante. O que eu quero dizer com isso nessas mais redundâncias? Você incluir mais fontes e válvulas para você conseguir ter mais chances de sobrevivência. Não colocar todos os seus ovos num lugar só. Né? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom para negócios, né? Conseguir, até quando depois que você quebra e você fracassa em alguns momentos, é legal você ter outras perspectivas. Então, até como uma múltipla empresária de vários segmentos aqui dentro da nutrição, para mim isso sempre foi de fato, né? Porque às vezes o negócio tá bem, mas ele não é garantia de que amanhã ele tá bem. Como, por exemplo, o próprio consultório, a gente de repente precisou da coisa digital. Então tem que, de quem não tinha rede social, né? Precisa, ou quem não está habituado a plataformas. São habilidades que também esses outros negócios começam a exigir da gente e a gente precisa começar a desenvolver. Hoje pode não ser o gerador do sucesso 100%, se é que... o que é sucesso? Eu sempre falo que sucesso não é só o dinheiro, mas é a realização social e impacto que você gera nas pessoas. Então, esse sucesso, uma perninha dele pode estar ali, pode ser tua realização pessoal, como você falou, um hobby, e de repente ele vira, daqui a pouco você vai dando tanto amor e dedicação que isso vai se tornando um segundo negócio. Para mim sempre aconteceu desse jeito, sempre foi o problema que eu queria resolver junto com a paixão, e óbvio, depois o trabalho, a dedicação, o primeiro passo, segundo, depois 1000. E aí a coisa vai vingando, né? Ou não, às vezes pode não vingar, você tem que também entender que, cara, não vingou aquilo, volta para lá, desiste de algumas coisas. A gente pode desistir de algumas batalhas. Tem que escolher quais são as batalhas, não são todas. Mas se você não consegue colocar esses projetos no folha de design, como o Edu fez aí, Nutri, e começar a implementar, pega uma colega Nutri, pega uma dupla, faz com alguém para ganhar mais força. Eu sempre falo que o poder de ir junto a gente vai mais longe, né? Para conseguir entender. E tudo bem se de repente der errado, você tiver que apostar em outra coisa, né? Lembra sempre de estar atento a isso. Não dá para desistir no início, mas se está provado que não deu certo, que não é aquilo que aquela clientela, né, aquele público quer, ou porque o vinho não era bom, né, Edu, ou porque o pão não funcionou direito e a galera não continuou comprando, ou de repente o produto que você tinha era muito básico, a blogueira vendia mais barato, vamos fazer alguma coisa diferente. Né? Se você tem o teu grupo aí de atendimento, mas é um grupo de emagrecimento que já deu o que tinha que dar, né? Já chega, já é senso comum, vamos mudar, vamos trazer alguma coisa mais útil, vamos pensar em alguma coisa mais moderna, mais nichada. É o que eu tenho falado dessa coisa da reinvenção, mas sensacional, né? Essa dica de não... É redundância que você fala? Redundância. Isso, se não me engano, esse termo ele está no livro do Antifrágil, do Taleb, né? Do Nicolas Taleb. Uhum. Se não me engano, é ele que usa esse termo redundância, tá? Não me recordo. Vou colocar na minha lista esse livro, aliás, viu? Porque você falou, a Samantha falou, então vamos... Já é a terceira pessoa que me fala dele, é um sinal. É interessante. E aí aqui a gente já deu o segundo passo, né? Que é assumir pequenos riscos. Então a gente já está com essa perspectiva que é possível quebrar, que é frágil, mas que a gente vai se reinventando, se transformando, a gente passa a ter menos medo de agir, né? Então a gente vai assumindo pequenos riscos. Naturalmente, a gente entra no terceiro passo, que é não pegar grandes riscos. Você não vai pegar, por exemplo, assim, agora eu tenho aqui 10 mil reais, ou R$1.000, ou sei lá quanto você conseguiu juntar. Você não vai pegar tudo isso e colocar tudo. Porque eu vejo muitos exemplos de empresários e empresárias nas redes sociais que falam assim, eu fui lá e peguei tanto de dinheiro emprestado, que era ou dava certo, ou a pessoa ia ter dívida para 3, 4, 5 gerações, sabe? Não vou mencionar nomes, mas tem do cheque especial que pegou, sei lá quantos %, sabe, né? Que pegou... Por exemplo, ele deu certo, mas quantas outras fizeram a mesma coisa e deram errado, entende? Tem as questões da sobrevivência, né? Os casos de sucesso,
eles ganham livros, ganham mídia. Os casos fracassados, eles acabam sendo esquecidos na história. Então, não assuma grandes riscos. Por mais que tenha exemplos de sobreviventes, eu não quero que você seja só um sobrevivente, entende? A gente pode ir de passo a passo, a gente pode ir crescendo aos poucos. Por exemplo, se a gente fala de questões digitais, isso é muito interessante. Eu lembro do meu primeiro produto digital que eu lancei, eu coloquei R$1.000 de investimento e eu tive retorno de 3.000. Ou seja, deu lucro, né? E o que eu fiz? Eu peguei os 3.000 e separei, paguei então os 1.000, né, que estava girando, mas era um dinheiro que veio aleatório, tipo, eu não estava esperando aquilo. Eu peguei os 3.000 e coloquei de novo. E ele vai meio girando, sempre dando esse meio salário, assim, desde então, né? O que eu quero dizer? Eu não comecei pegando R$10.000, um dinheiro que eu não tinha, para lançar um produto, né? Às vezes a gente dá passos muito maiores e pode ser muito arriscado. Você pode quebrar, ser uma pessoa frágil fazendo isso. Essa é uma coisa interessante. E aí, se a gente parar para pensar num quarto ponto, que eu acho importante a gente falar aqui, e aí a gente já está falando em questões também práticas, mas falando da nossa sanidade mental e do nosso coração, o quarto passo é da onde que nós estamos tirando inspirações. Eu lembro nessa primeira semana, quando começou a pandemia e isolamento, por exemplo, meu Facebook não aparece ninguém, porque eu não sigo ninguém. Então pode ter lá 2.000 amigos e tal, mas eu não sigo ninguém. Porque foi um teste que eu fiz uns 3 anos atrás e não segui ninguém para não ter a timeline sendo alimentada. Parei de seguir todo mundo. Instagram eu sigo pouquíssimas pessoas e sigo não simplesmente para olhar conteúdo, mas para poder ajudar, comentar pessoas que eu admiro. Então, obrigada pela honra, porque somos seguidas QLab por Edu Spag. E comentadas, viu, gente? Vocês estão lá nas minhas inspirações. E aí a rede social que eu acabo usando para receber notícias de outras bolhas, né, de realidade é o Twitter. E eu lembro naquela primeira semana, por que eu estou contando isso? Porque naquela primeira semana era o caos quando começou o vírus. Dependendo do comentário que você lia, a sensação que dava é assim, essa pessoa, ela tá com um problema e tem, sei lá, 1 milhão de seguidores e está induzindo os seus 1 milhão de seguidores a terem o mesmo problema. O que eu quero dizer com isso? Nessa quarta dica que a gente está dando aqui, a questão é quem está nos inspirando, quem está influenciando os nossos pensamentos para agir. Tem pessoas que podem viver numa bolha de realidade que não é realidade, simplesmente, vamos imaginar assim, tem influenciadores que precisam ostentar porque eles vendem esses produtos. Não é a realidade das pessoas em si. Eles ganham dinheiro fazendo propaganda daquilo. E talvez essa pessoa faça você se sentir mal. Por exemplo, nessa pandemia tem gente fazendo piqueniques glamurosos e coisas desse tipo, né? Isso pode ser, nossa, mas como que eu não consigo? A pessoa tá lá o Instagram é a rede social que mais causa problemas psicológicos nas pessoas, né? Seja por estética, seja por ostentação, bens materiais, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente criar, a gente pode seguir essas pessoas, a gente pode olhar para essas coisas, mas criar uma distância de não cair naquilo que talvez essas questões estão nos induzindo. Eu estou falando de pessoas tóxicas que às vezes só falam coisa ruim e isso influencia a gente, né? Então, evitar essas coisas que nos fazem mal. A rede social é uma das coisas que mais influencia hoje nos dias, né? Nos dias de hoje. Então, toma cuidado com quem está ouvindo ou não. Tem pessoas muito inspiradoras nos dias que podem nos ajudar bastante. É onde a gente pode selecionar quem a gente segue, né? A gente tem esse livre-arbítrio, é uma decisão nossa seguir o que nos faz bem e ver o que nos faz bem, comentar, entrar nas discussões ou não entrar nas discussões. Isso. Eu falo que eu não saio de grupo, porque eu acho que é feio sair de grupo. É como se você tivesse convidado para uma festa, você chega e fala que a festa não tá boa, né? Pode até não tá boa, mas eu silencio e deixo lá. E como eu não comento, vai lá pro finalzinho. Então, tem coisas que eu não quero ver, tem coisas que eu não posso ver por conta do tempo. Mas essa dica é quase que o detox, né? É o suco verde mais importante aí da nossa vida, é selecionar essas redes sociais. Muito bom. Fica aí, gente. Olha, faz o exercício já, hein? Coloca aqui o QLab na sua lista e tira muita coisa. E essa dica, ela se resume basicamente assim, evitar aquilo que não gera aprendizado, entende? Então, a gente está falando aqui de fragilidade, que a gente vai ter quebras, e estamos querendo crescer para se transformar. E por que então ficar seguindo, escutando pessoas que não têm a acrescentar, que não vão gerar aprendizado, entende?
É nesse sentido que eu acho interessante esse conselho. E o quinto conselho, para a gente fechar essa lista, e aí falando mesmo sanidade mental aqui, é a questão de meditação. Eu não sou aquela pessoa zen ou aquela pessoa que fica lá no... Beleza, ninguém é, essa é a grande verdade. Toda a cabeça ela é um turbilhão de pensamentos, né, mas que a gente pode se identificar com esses pensamentos ou não. Que foi a dica anterior, olhar essas redes sociais, mas não se identificar tanto com aquilo. Compreender que aquilo talvez seja uma propaganda, um marketing, etc., mas dar este passo para trás para compreender o que está acontecendo. Este passo para trás, ele é treinado principalmente com técnicas de meditação. Se a gente pensar que, quero começar a meditar hoje, não sei por onde. Olha, as redes sociais, Instagram, também servem para isso. Tem muitas pessoas boas só fazendo isso para ajudar a população, né? Então tem uma série de aplicativos. Só para mencionar alguns aqui, Insight Timer, se não me engano, é a plataforma mais utilizada no mundo e muito do que tem lá dentro é gratuito. Então tem práticas meditativas guiadas, etc. Tem o Headspace. Headspace tem o problema de ser em inglês, talvez você não fale inglês, mas é uma plataforma que eu gosto muito, a forma como ele foi criado, extremamente ilustrativo, assim, né, didático. As meditações guiadas são muito bem conduzidas. Tem também o Calm em número de usuários é maior que o Headspace, mas também é muito bom. Então aqui só para mencionar 3, né? Ou ainda, redes sociais, YouTube, Instagram, de pessoas que conduzem essas meditações. Talvez a pessoa pergunte assim, mas quanto por dia que eu preciso fazer? Talvez, se você conseguir 2 vezes por dia, ao começar o dia e ao finalizar o dia, que seja 20 minutos de manhã, 20 minutos antes de dormir, já é um bom caminho. Não consigo 20 minutos. 10 minutos que seja. 10 de manhã, 10 de noite. Vai começando. E é um treino. Nutrição, a gente fala muito de músculo em crescimento, já foi usado isso aqui agora de hipertrofia, mas o nosso cérebro também ele tem essa substância, né, que ela é plástica, ela pode se moldar, ela pode se transformar. E a gente está usando o cérebro, então, nesse treinamento, como músculo também. A gente está praticando essa meditação, praticando técnicas, por exemplo, de compaixão, técnicas de conexão, técnicas de autocuidado, técnicas de atenção plena para o momento em si. A gente está crescendo, desenvolvendo esse músculo aqui, né? Alegoricamente usando, desenvolvendo esse cérebro para isso. Então, quando essas situações do dia a dia surgirem, você conseguirá dar um passo para trás e agir da melhor forma possível. Só para dar um exemplo bobo, às vezes a gente vai lá, olha o Instagram, o Twitter, vê uma notícia, vê alguém, vê alguma coisa e já sente aquela dor, aquele desconforto, sabe? Nossa, isso não me fez bem. Por quê? Porque a gente se identificou com aquilo. Né? E a meditação já vem justamente nesse sentido. Ela te deixa dar um passo atrás e perceber exatamente o que está acontecendo, para a gente tomar a melhor decisão. Não quero me identificar com isso, não quero agir dessa forma, quero agir dessa outra forma. É um passo para a gente ser mais feliz, mais estável. E uma palavra que eu acho importante, né, em tudo que a gente falou aqui, é paciência. Né? A gente está falando de desenvolver negócios, desenvolver antifragilidade, desenvolver a meditação. Tudo isso é paciência. Para desenvolver um negócio, desenvolver seja lá o que for, é longo prazo. A gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona, que se chama vida. Então a gente quer ir longe e a gente quer aprender a cada dia. Né? Então seria basicamente essas dicas que eu acho importantes para agora. Muito sábias, muito obrigada por compartilhar isso tudo e tornar isso tão simples e tão inclusivo. Você me fez ver isso, né? Eu sempre falo, você e a Manu conseguem enxergar que é para todo mundo. Não torna a questão elitista e nem de algo que só os zens conseguem. Então, acho que esse é o principal ensinamento que eu tive com você, de a gente conseguir ser aceito, né? Então, quando você é aceito, e mesmo que eu falo, né, eu tenho uma monkey mind, uma mente macaquinho, por ser um pouco hiperativa, né, e ágil, mas ainda assim tem a paciência, tem a paz no coração e consegue fazer alguns processos, dias melhores, dias piores. E nesse momento de pandemia, uma das coisas que tá uma sobrecarga, né, no computador e eu sou muito ágil, então ficar aqui o dia inteiro focado é também um exercício de paciência. Então eu procurei criar as minhas formas, né, minhas rotinas matinais mais estruturadas, que tem me feito muito bem. Aliás, vou mandar foto depois para divulgar esse podcast aqui com os instrumentos que o Edu me deu com muito amor e muito carinho para que eu possa exercer minha prática, tá? Fica aí o teaser e depois eu te mostro, Nutri, porque são coisas que ajudam. Ter o cantinho ajuda, o aromatizador, sabe? Fazer o clima, o ritual, me dão uma sensação de cuidado, sabe? E
E às vezes quando eu tô aqui, tem alguma coisa muito estressante, tô corrigindo um conteúdo, fazendo um e-book digital lá que você tem que fazer, ou fazendo os materiais das aulas de vocês, tem horas que eu preciso respirar, né? E aí fazer uma prática no meio da tarde, ou mesmo entender aquele sentimento. O que tá acontecendo? Que eu tô ali, né? Aquela cabeça tá... O que eu tô sentindo, né? É pressa, é angústia? Não vai mudar nada. Então, respira, reconhece esse momento de dor. Eu tenho reconhecido muito meus momentos de angústia pelo tempo. E isso me ajuda a resgatar a criatividade. Minha meta é fazer mais pausas, Edu. Eu já falei várias vezes aqui. Às vezes eu engato, eu vou embora. Mas a gente vive em eterno aprendizado, né? Sim. Aqui nessas coisas das pausas, eu coloquei no meu celular, eu não lembro agora se é a cada 4 horas, eu acho que a cada 4 horas ele toca um sino, né? Justamente quando eu toco esse sino é a minha pausa. Então, lógico, essa minha pausa, não entrando muito fundo no assunto, mas a pausa que eu tenho para ver, então, assim, impermanência, para ver essa questão cíclica, essa questão do não eu, né, que eu mencionei antes. Então, pelo menos 6 vezes no dia, eu sou lembrado, independente do que eu esteja fazendo, eu sou lembrado para estar naquilo, além das práticas formais, né, diárias que eu acabo tendo. Mas no meio do meu dia... Porque senão a gente vai nesse piloto automático inconsciente, que é real, ele existe, a gente sabe que é provado cientificamente, mas que a gente possa fazer esses rituais. Muito boa, vou anotar essa dica também. Uau, que intenso, obrigada. A gente já se sente mais leve depois de ouvir tudo isso, não é mesmo, Nutri? A gente ter colegas da profissão, no meu caso, amigos, gurus, que nos inspiram e que nos mostram caminhos possíveis, que começa até por mostrar pra gente que existem momentos difíceis, sim, e eles precisam ser aceitos e depois trabalhados. Edu, muito obrigada por sua presença aqui, pelos seus ensinamentos, para que a gente possa transformar a carreira do nutricionista, começando por dentro, começando por cada um. E se eles quiserem mais, Edu, onde é que eles te acham? Conta aí, como é que você pode ajudar os nutricionistas também? Basicamente, se você precisa de alguma ajuda, alguma coisa que eu posso lhe informar, lhe indicar sobre essa questão da conexão com a sua vida, basta jogar no Google Eduardo Spack, depois você terá no link, né, Eduardo SZPAK, joga no Google, você vai achar todas as minhas redes sociais e manda uma mensagem, ficarei feliz em encontrá-lo. Se puder deixar essa mensagem, então, para todos e todas que estão nos ouvindo agora, para não sofrer nesse sentido, né, da fragilidade. Isso está tudo bem assim. Está tudo bem a gente quebrar, está tudo bem a gente se reconstruir e se transformar. E se você puder guardar essa frase, essa mensagem final no seu dia, isso me lembra muito quando tem algumas práticas que a gente faz em locais mais fechados, tem que fechar tudo, né, as janelas, etc. E sempre tem rachadura em alguma janela, sempre tem alguma fresta, né, nas nossas janelas quando a gente está dormindo, quer deixar tudo escurinho, sempre tem uma frestinha. Assim nós também somos. A gente também tem rachaduras. A gente tem essa rachadura, não tem como negar e não é feio, não é ruim, não é negativo. Tá tudo bem, isso é muito bom, isso torna a gente o ser único que somos, né? A pessoa em essência única que somos. Vale lembrar que, já que tem essa rachadura, é o único lugar que pode entrar a luz. Então, se guardar isso no seu dia, que tá tudo bem com isso, é por ali que você vai aprender, é por ali que você vai encontrar essa luz. Obrigada, Edu. Obrigada. E Nutri, fica ligado, porque aqui é transformação o tempo todo. Às vezes é uma dica digital, é um nicho, é uma questão do consultório, é uma questão mais prática, mas assim como o nosso curso, a gente sempre começa qualquer mudança por uma jornada de autoconhecimento. Então cola no Edu, cola no NutriPod, porque você pode muito sempre.